quais as provas que eu preciso para revalidar o meu diploma médico e exercer medicina nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse sobre esse tema ou pensa em ser médico nos Estados Unidos em algum momento, esse vídeo é para você. E antes de começar o vídeo, aquele nosso lembrete amigável. Vamos curtindo, vamos se inscrevendo no canal, isso ajuda demais ao canal que está começando agora e também faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ajudando cada vez mais profissionais que querem internacionalizar a sua carreira. Like dado, se inscreveu no canal, bora pro que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e provas que você precisa fazer para exercer medicina nos Estados Unidos. Se você chegou nesse vídeo de paraquedas, eu já lhe adianto. Os Estados Unidos têm um processo de seleção médica para a residência e posteriormente para exercer medicina no país que ele é uniformizado, de modo que se você se formou em medicina nos Estados Unidos, você precisa fazer as mesmas provas que pessoas que vêm de fora, e mesmo que sejam nascidas nos Estados Unidos, fizeram a faculdade fora do país, precisam realizar o mesmo conjunto de provas. E se você veio de fora, você tem alguns pontos a mais que tem que se atentar justamente para não passar batido na hora de aplicar para residência ou exercer a medicina aqui nos Estados Unidos. Se você é brasileiro, você com certeza, antes de se atentar às provas, você vai querer saber se a sua faculdade ela é reconhecida no World Directory, porque uma vez sendo reconhecida, você pode dar início aos steps. Uma vez que ela não é reconhecida, você tem que agir junto à faculdade para buscar esse reconhecimento o quanto antes, e aí sim você começar o seu passo a passo em direção a uma carreira médica internacional. E tendo isso em mente, a gente vai para a nossa primeira prova, que é o famoso Step 1. O USMLE Step 1 nada mais é do que uma prova com suas 8 horas de duração, com um total de 280 questões, que vão abordar principalmente aqueles materiais mais básicos que a gente vê no início da faculdade. Então aqui a gente vai ter anatomia, histologia, vai ter microbiologia, bioquímica, toda essa matéria mais básica que serve de arcabouço e sustentação para a medicina que há de vir. Então aqui você vai ter realmente o estilo de questão mais voltado a abordar coisas como nome de enzimas, nome de genes, farmacologia mais crua, como realmente são as propriedades farmacodinâmicas, farmacocinéticas de cada substância. Por mais que eles tentem dar um substrato clínico para as perguntas, eles fazem um caso clínico para lá no final perguntarem uma coisa específica da droga, algum ponto de patologia, ou simplesmente o nome de um gene em questão. Tá, e a partir de quando que eu consigo fazer essa prova? Geralmente, depois do seu segundo ano de faculdade, uma vez terminado o seu ciclo básico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aqui é muito parecido, terminam o ciclo básico e já aplicam diretamente para fazer essa prova. E um detalhe interessante dessa prova, pessoal, há uns 2 anos atrás, ela costumava ter um resultado que era uma nota, assim como ainda acontece no Step 2, de 3 dígitos. E algumas faculdades utilizavam essa nota justamente para filtrar alguns dos seus aplicantes na hora de chamá-los para fazer a entrevista. Então, por muito tempo, o Step 1 era muito correlacionado com a sua chance de passar no board da especialidade. Então, os estudantes tinham total interesse em fazer um Step 1 extremamente bem feito, uma vez que nesse momento da faculdade deles, a partir dessa nota, eles já tinham uma noção de quais especialidades eles poderiam ou não aplicar. Essa prova no passado já foi muito mais importante do que ela é hoje em dia, mas ela continua sendo extremamente desafiadora, principalmente para nós, estudantes do Brasil, que não temos essa base tão boa em ciência básica, uma vez que nossas provas de residência nacional cobram principalmente a parte clínica. Segunda prova que você tem que ter em mente, Step 2 CK. O Step 2, ele basicamente vai ser uma prova que ele vai cobrar principalmente o seu conhecimento clínico. Então, se você está no Brasil, seria o seu ciclo clínico ali, o 3º e 4º ano da faculdade, já em direção ao internato. Aqui nos Estados Unidos, como eles não têm internato, eles fazem também no final do seu 4º ano de faculdade, que seria realmente o final da faculdade, e uma vez que eles vão ter o ano que seria o internato mesmo, só na residência. Então essa prova realmente é clínica. Ela vai cobrar cardiologia, psiquiatria, vai cobrar alguma parte mais de saúde comunitária, prevenção,
e vai puxar algumas coisas, alguns conceitos base do Step 1. Daí a importância geralmente de seguir essa ordem, Step 1, depois o Step 2. Então o Step 2 vai ser uma prova feita durante um dia, com duração de 9 horas, com 1 hora de descanso, 8 horas de prova, em que você vai ter suas 318, 16 questões mais ou menos, porque tem uns blocos que eles não vão vir com 40 questões. Então já fica de dica, se você vai fazer o Step 2 e algum bloco veio incompleto, faz parte, vida que segue. E um ponto importante é que o Step 2 não obrigatoriamente, ele necessita ser feito depois do Step 1. Ele pode ser feito até mesmo antes, e algumas pessoas utilizam essa estratégia no sentido de: eu passei anos estudando para fazer residência no Brasil, eu quero fazer agora residência nos Estados Unidos, mas eu não queria desperdiçar toda essa bagagem que eu construí durante o meu ciclo clínico, durante o meu internato, eu queria realmente aplicar logo ela. Então essas pessoas costumam fazer logo o Step 2, tiram boas notas, uma vez descartando o Step 2, que agora vai ser a prova em que as residências estão utilizando mais no quesito de estabelecer seus filtros para te chamar para entrevistar para a residência, assim como o Step 1 era no passado. Existem alguns aplicantes que fazem essa estratégia. Depois do Step 2, realizam o Step 1, que vai ser Pass ou Fail. E talvez uma das principais dicas é: independente da ordem que você escolher, não dê muito tempo entre essas duas provas. Eu dei muito tempo entre essas duas provas, então eu infelizmente tive que reestudar muita coisa que, se eu tivesse feito com menos de um ano entre uma prova e outra, eu facilmente não teria que fazer todo o retrabalho que eu fiz. Então, independente da ordem, não espace muito essas duas provas. Terceira prova que você tem que ter em mente: OET, que significa Occupational English Test. Essa prova nada vai ser além do que um TOEFL específico para a medicina. O que é que eu quero falar com isso? TOEFL é um dos exames de proficiência de inglês mais difundidos e reconhecidos em todo o mundo. Ele vai pegar basicamente as suas 4 áreas de habilidades e lhe testar. Então, vai ter uma área que é speaking, vai ter outra que é listening, vai ter writing e por fim também vai ter o reading. Essas 4 áreas vão ser testadas no TOEFL com conhecimentos gerais, muito parecido com os conhecimentos que você se deparava lá no vestibular, com coisas como geografia, com biologia e textos diversos. Quando a gente fala do OET especificamente, ele vai ser muito parecido com o TOEFL no quesito de avaliar essas 4 áreas que a gente acabou de falar, mas todos voltados para conhecimento médico. Então, por exemplo, no seu speaking, você vai estar discutindo sobre o caso de um paciente. No seu writing, você vai estar escrevendo uma note sobre um paciente. No seu reading, você pode estar lendo um prontuário para responder alguma coisa. A mesma coisa no listening. Vão falar alguma coisa médica para você, reconhecer e marcar a resposta certa. Ela é uma prova bem menos longa do que as outras, porque a gente no Step 1 fala de 8 horas, no Step 2 fala de 9 horas. Então, nesse dia de aplicação, você vai ser testado nessas 4 áreas já conversadas, de modo que depois eles vão dizer se você passou ou não passou. É preto no branco. Quarta prova que você tem que ter em mente é o Step 3. Aqui vai ser uma prova que você vai aplicar depois de formado, de modo que você tem que ter feito o Step 1 e o Step 2. E ela vai ser dividida em 2 dias. No primeiro dia vai ser um dia muito parecido com o que aconteceu no Step 2, em que você vai ter uma prova que vai buscar seus conhecimentos clínicos específicos e essenciais para você fazer uma boa prática médica. Aqui ela vai ter 232, mais ou menos, esse vai ser o número de questões, dividido em 6 blocos de 60 minutos. Terminando esse, foi o primeiro dia, você volta só no segundo dia. E aqui no segundo dia você vai ser cobrado principalmente sobre condutas, o seu manejo do paciente e como você lida com aquela doença ao longo do tempo. Então a doença vai ser evoluída durante a questão ou durante a sua cobrança, de modo que você vai intervindo em vários momentos nela. Então aqui eu vou ter 180 questões divididas em 6 blocos de 45 minutos cada. E depois disso eu vou ter 13 casos simulados, justamente de como a gente conversou. Vão vir
casos clínicos em que eu vou intervir várias vezes durante a questão. Não vai ser só marcar a alternativa A, B, C, D ou E. Eu vou dizer que o paciente tem um diagnóstico X, o tratamento vai depender do exame Y, o tratamento agora vai ser Z, e 2 dias depois eu vou ver o mesmo paciente e ele vai estar melhor ou pior. Se ele estiver melhor, eu posso escolher observar. Se ele estiver pior, eu posso escolher fazer algum tratamento a mais, pedir novos exames, e esse vai ser o caso clínico simulado que você vai ser cobrado. Cada um dura seus 10, 20 minutos. E uma vez sendo aprovado em todas essas provas, você vai conseguir o certificado SFMG. Esse certificado vai ser cobrado para aplicação clássica na residência médica, para você vir fazer uma residência que você precisa desse certificado, e ele também vai ser classificado nas novas regras para você exercer medicina aqui em alguns estados, em que você, se tiver uma experiência prévia, tiver uma residência já prévia, alguns estados eles flexibilizaram as regras para você exercer a medicina aqui, mas eles não costumam abrir mão desse certificado, de modo que independente do seu caminho aqui, da sua história, você provavelmente vai precisar passar por essas provas. E para ajudar vocês, além de todo o material que eu disponibilizo aqui no canal, eu deixo sempre o link aqui para os meus flashcards utilizados por mim no Step 1, numa época que nós tínhamos que ter todo esse cuidado com o Step 1, justamente como conversamos. Ele era filtro para você ser selecionado ou não para a residência médica. E se você mesmo assim tiver uma dificuldade, precisar realmente de um acompanhamento mais de perto, eu também ofereço serviço de mentoria personalizada e individualizado para as suas necessidades, seu nível de treinamento e a sua quantidade de tempo que você quer empregar no estudo para conseguir a sua aprovação de um jeito mais fluido e produtivo possível. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. E esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se ficou comigo até aqui, por favor, like, se inscreve no canal e já aproveita e comenta aqui embaixo se você é médico formado ou estudante de medicina. Eu vou continuar usando esse feedback de vocês para organizar os próximos vídeos. E é isso, meus amigos. Vejo vocês na próxima. Valeu!